A formação escravocrata do Brasil criou uma série de fenômenos territoriais ligados ao indivíduo negro no país. O primeiro fenômeno, sofrido pela população negra no Brasil, foi a desterritorialização simbólica deste povo. Segundo Luiz Felipe Alencastro, em O Trato dos Viventes, os africanos sofreram um processo dividido nas seguintes etapas: a despersonalização, a dessocialização e a ressocialização. A escravização criou uma territorialidade específica para o negro, a senzala. O indivíduo negro foi excluído de todos os setores da sociedade. A exclusão territorial dessa população não se findou com a abolição da escravatura em 1888. Pelo contrário, foi efetivada através da Lei de Terras sancionada em 1850, no mesmo ano que a Lei Eusébio de Queiroz, a qual sinalizava a proximidade do fim da escravidão. A Lei de Terras, que regulamentava a propriedade privada de terras do Brasil, foi extremamente eficaz em seu objetivo de dificultar o acesso à moradia e à agricultura ao cidadão afrodescendente, que não possuía recursos financeiros para comprar terras. Neste momento, o negro foi reterritorializado, da senzala para os morros e favelas. Este tipo de territorialidade foi definida como territorialização precária por Rogério Heisberg. Entende-se a territorialização precária as ocupações de territórios resultantes de processos de exclusão de um indivíduo ou grupo, que se vê obrigado a precarizar novos espaços em busca de abrigo e sobrevivência. Durante o século XVIII e XIX, a ciência debruçou-se sobre as teorias eugenistas. Revestindo-se do racionalismo das ciências biológicas, o racismo passou a determinar perspectivas e políticas sociais, naturalizando a segregação e o racismo. Com a criação de novas categorias e campos de conhecimento biológicos, como a craniometria, a antropometria e a frenologia, a elaboração de políticas públicas justificou imparcialmente e sob comprovações empíricas a negação do negro ao acesso de bens públicos. Dans la forme et le grand développement des mâchoires, que l'on trouve le plus de ressemblance entre cet hottentot et l'orang-outan. A suposta comprovação científica da inferioridade intelectual dos negros resultou na negação dos acessos destes a bens providos por políticas educacionais, visto o suposto desperdício de recursos e o custo-benefício implícito às conclusões do racismo científico. Os territórios de produção intelectual não eram para os negros. Segundo Antônio Carlos Malaquias, o processo de marginalização e exclusão do negro criou uma rugosidade nas instituições e territórios brasileiros. Entende-se por rugosidade conceito desenvolvido pelo professor Newton Santos, as articulações entre o passado e o presente nas configurações territoriais da sociedade. A primeira instituição de nível superior no Brasil foi a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, criada em 1792 no Rio de Janeiro. Com a vinda da família real, em 1808, surgiu o interesse pela ampliação dos primeiros cursos superiores. Essas instituições de nível superior nasceram durante a escravidão e foram moldadas de acordo com a sociedade daquela época. Sendo assim, existe uma rugosidade quase impenetrável nas universidades brasileiras, que foram moldadas para excluir e negar ao negro e sua temática. Da representatividade do professor negro nas salas de aula nas universidades. Tainá, eu acho que a importância é uma importância evidente, né? E é uma importância evidente por várias razões. Eu acho que a presença de um professor negro na universidade brasileira, ela é uma responsabilidade, é um desafio e é uma oportunidade, né? E é uma oportunidade de finalmente abordar temas e abordar assuntos que são da maior relevância para explicar uma série de coisas que dizem respeito à história do Brasil especificamente, mas não apenas, de uma forma que nunca aconteceu. Então, do que eu estou falando? Nós conhecemos uma determinada história, né? Uma determinada explicação a respeito de vários processos. E isso se dá por uma razão inequívoca, que é a fundação da nossa universidade. Ela está calcada em princípios
que são eurocentrados, que são dessa explicação, dessa visão de mundo. A formação do nível superior no Brasil teve sua estruturação em um período em que o negro ainda se encontrava escravizado, da forma da primeira instituição até a abolição em 1888, contabilizaram-se 96 anos. Como é sabido, o negro não saiu das senzalas para a sala de aula. Sendo assim, o processo de afastamento do negro da universidade é centenário. Segundo Rogério Heisbert, o território pode ser conceituado de 4 perspectivas: materialista, idealista, relacional e integradora. Um território não necessariamente tem de ser um espaço material, se estende também aos espaços simbólicos e imateriais. O negro foi excluído da universidade em todas suas perspectivas. Não se encontra neste território como aluno, como docente e nem como temática. As cotas têm funcionado como mecanismo de territorialização do negro no território material da universidade. Em 1950, apenas 0,6% dos negros possuíam nível superior no país. Em 1997, esse número subiu para 1,8%. Após a adoção de sistema de cotas, embora ainda tímido, houve um progresso do número de negros nas universidades. Em 2013, contabilizavam-se 10,8%. Já a territorialização simbólica, o idealista, ficou por conta da Lei 10.639, que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas instituições de ensino brasileiras, tentando, dessa maneira, romper com o currículo eurocêntrico, que apresenta apenas uma das diversas perspectivas da história. A importância de uma lei como a 10.639 para uma universidade de informação como a UFABC? Bem, a Lei 10.639, como você sabe, trata da introdução dos assuntos da temática étnico-racial nos currículos escolares no Brasil. Então, não trata diretamente das universidades. Mas as demais diretrizes e resoluções do MEC deixam claro que a lei não se refere apenas, tão exclusivamente, às escolas na sua aplicabilidade, porque, querendo ou não, os professores vão ter que se formar nesses assuntos todos, vão ter que conhecer esses assuntos todos, né, para poder ensinar sobre eles no ensino infantil, fundamental, médio, etc. Então a 10.639, ela sim deve ser um instrumento, é uma lei importante para a modificação e introdução desses assuntos nas universidades brasileiras. A Universidade Federal da ABC demorou um pouco para se ater, né, para falar a verdade, a este ponto. A primeira disciplina que aborda especificamente essa discussão dos estudos étnico-raciais está se iniciando agora, esse ano 2016 apenas, e então nós temos um longo caminho ainda a percorrer para que nós consigamos fazer que toda essa temática vá reverberando, né, que vá se difundindo, se expandindo para outros debates aqui dentro da universidade, sobretudo aqueles que comumente não tratam da temática racial do negro brasileiro. Então se discute muitos temas aqui na universidade que tratam da questão do desenvolvimento, da questão social, do trabalho, etc., mas sem dar uma ênfase, sem nem trabalhar a questão de raça. Né? E essa é uma questão que a gente tem que melhorar aqui muito ainda e, enfim, vamos trabalhar nesse sentido. A existência do negro na universidade pode ser considerada uma resistência, já que este indivíduo é constantemente negado neste ambiente. E aí, fazendo a relação dessa discussão com o tema do trabalho de vocês, que é a territorialização da resistência negra, eu acho que pensar esse tema, pensar essa territorialização, ela me dá elementos para pensar uma série de temas importantes para qualquer curso, né? Principalmente nas ciências humanas. Me dá elementos para pensar a identidade nacional, para pensar a formação e planejamento das cidades,
para pensar as nossas práticas religiosas, a proliferação das favelas, de onde que surge esse fenômeno, para onde ele vai, qual a potência disso, para pensar patrimônios culturais, materiais e imateriais no Brasil inteiro, para pensar migrações, para pensar o Brasil na sua amplitude, para pensar o Brasil na sua pluralidade. Então, nesse sentido, eu acho que a presença do professor negro na universidade, eu acho que é um desafio, uma oportunidade e uma responsabilidade.